Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia, estou aqui para mais um diálogo junto com você sobre um tema que está dentro aí da nossa trilha de elaboração do plano de gestão escolar. Antes de continuar, já quero te convidar a me seguir ali no Instagram, está aqui na tela, né, a minha rede social, você pode me acompanhar por lá, conversar comigo, se quiser pode me mandar e-mail, o e-mail também está aí, e é claro, se inscrever no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, para a gente juntos conseguirmos aqui vencer este desafio que é trabalhar com a gestão escolar e educacional. Hoje nós vamos falar aqui nessa aula sobre a apresentação do plano de gestão escolar. Esse tem sido um diálogo que eu tenho estabelecido muito com os meus alunos a respeito do plano de gestão escolar, com as pessoas que fazem a consultoria comigo e, é claro, no diálogo também daqueles que conversam comigo ali nas redes sociais. É mais ou menos assim, tá bom, professora? Terminei o plano, elaborei o plano, fiz a avaliação, estabeleci meta, estou com um documento escrito, muito bem escrito, mas dá aquele frio da barriga na hora da apresentação. Por quê? Porque nós sabemos que estamos sendo avaliados. Então, é natural, da mesma forma que às vezes os nossos alunos, eles se sentem pressionados no momento de avaliação, a gente também sente isso e é super natural. Então, eu já falo para você que é natural ter esse friozinho na barriga, que é natural a gente ficar com um pouquinho daquela sensação de ansiedade, mas não deixe que isso te atrapalhe no momento de apresentação. Isso é algo que eu falo muito para aqueles que elaboraram o plano de gestão escolar. Se você construiu esse documento, se você colocou a mão na massa, se você fez, você domina aquilo que está lá. Então é só respirar fundo e organizar a sua fala e com certeza você terá sucesso na sua apresentação. Uma pergunta antes da gente partir aqui para uma trilha que eu organizei aqui para te ajudar nesse processo. Como são essas bancas avaliativas? Elas podem variar muito, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Eu já participei, por exemplo, de banca de avaliação de plano de gestão escolar, em que tinha profissionais de diferentes instâncias colegiadas da escola, profissional de secretaria da educação, o diretor escolar que atuante no momento da escola, porque ele deixaria aquele mandato. Eu já tive, já participei de avaliação de planos de gestão escolar, em que a banca era constituída por profissionais especialistas, juntamente com o profissional de secretaria da educação. Então, e já participei de apresentação que era presencial, de outras que eram de maneira virtual. Então, essa banca, essa avaliação, essas pessoas que vão avaliar, isso no momento da apresentação, ela pode variar muito, não existe um único padrão para isso acontecer. Já acompanhei um processo em que a apresentação ela acontecia em momentos diferentes, isso eu achei bem legal. Era de uma rede específica. Tinha uma apresentação para a Secretaria da Educação e os gestores dos núcleos regionais, né, das etapas diferentes, então ensino, educação infantil, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais, ensino médio. Então, havia, né, setorizado isso dentro do núcleo regional, então havia apresentação para esse público. O mesmo candidato apresentava para a comunidade escolar, inclusive ali de maneira compartilhada, de maneira coletiva para os estudantes, familiares, nesse momento. E uma outra apresentação, olha só, o mesmo candidato, uma outra apresentação para professores daquela escola. Então, imagine, eu, enquanto candidato ali num processo seletivo para um cargo de diretor escolar, eu tenho que fazer uma apresentação para 4 públicos diferentes, 3 públicos diferentes. Pode acontecer, tá? O mais importante é que quando a gente vai para esta apresentação, que eu saiba quem é o público com o qual eu estou conversando. O que isso quer dizer, professora? Se você vai fazer uma apresentação para os estudantes,
a gente não pode se apegar a termos técnicos, a questões que são questões mais didáticas, mais pedagógicas. Por quê? Porque às vezes eles nem vão entender aquela linguagem. Então fica aí essa dica extra já de início. Identifiquem quem é o seu público, o público que você vai apresentar. Se é, de repente, necessário uma apresentação para mais públicos, para públicos diferentes, se é uma apresentação para um único público, enfim, identifique este público, tá bom? Dito isso, eu organizei aqui, trouxe aqui para você uma jornada, um caminho composto por 4 etapas, para te ajudar aí no momento da apresentação. Antes de ir para essas etapas, é claro que aqui eu estou imaginando você já com os seus slides organizados, então fica mais uma dica. Abra ali os seus slides no programa que você for trabalhar, já coloca ali, explica, né, como que você vai organizar, coloca essas etapas ali nos seus slides, e daí você pode o quê? Ir alimentando, né, colocando, recheando ali a sua apresentação a partir daquilo que é importante, que é bem focado. Geralmente essas apresentações, elas têm aí uma duração de 15 a 20 minutos. Então não dá pra gente falar muita coisa, então nós precisamos ser bem pontuais, tá bom? Então vamos lá para essas etapas que eu organizei aqui para você. Uma primeira etapa, então eu cheguei ali para apresentar o meu plano, eu cheguei ali na minha escola e eu preciso fazer o que primeiro, professora? Sensibilizar. O que significa essa etapa de sensibilização? A etapa de sensibilização é o momento que você vai se conectar com o seu público. Então, você vai falar o quê? Você fazer uma apresentação pessoal, é aquela história do olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a professora Patrícia, estou aqui para apresentar o meu plano de gestão escolar, e daí você vai falar da sua forma, eu sou pedagoga, tenho mestrado, doutorado, na área da educação, tenho uma jornada aí de tantos anos na educação, trabalhando na educação básica, sou professora dessa escola, ou não sou professora dessa escola, ou como você vai se apresentar. Esse momento ele é muito importante, por quê? Porque você vai se conectar com aquele público, que é o público que está ali te ouvindo, então é muito importante você olhar para esse momento com carinho. Então, depois desse momento de apresentação pessoal, o que você vai fazer? Você vai falar dos seus motivos. Quais são os motivos que você teve para a elaboração desse plano de gestão escolar? É aquele momento em que você vai falar do porquê você quer ser gestor, que você quer ser gestora, de como que você vê esse papel dentro da escola para transformar a educação, para melhorar a qualidade da educação. Então, você vai falar sobre isso, né? Quais são os seus motivos? E qual a justificativa para a proposição do plano de gestão escolar? Eu não vou chegar lá e falar assim, eu fiz o plano de gestão escolar porque é um documento obrigatório para eu participar da seleção. É um documento obrigatório, é um requisito, mas não é isso que justifica a elaboração desse plano. Tá bom, professor, dá um exemplo, então. Aquilo que a gente falou, se você ainda não assistiu, tem uma aula aqui no canal, em algum lugar, que fala sobre a introdução do plano de gestão escolar, e ali eu falo um pouco da justificativa, de como que você pode trabalhar esse trecho na sua introdução. Mas é justamente você dizer da importância de um plano de gestão escolar. Aí é recorrer àquilo que a gente aprende mesmo na prática e também durante a nossa formação, num curso de licenciatura, por exemplo, quando a gente fala de planejamento educacional. Então, eu vou falar ali da importância de planejar, para a gente olhar para aquela realidade da escola, de conseguir levantar realmente informações que sejam informações pertinentes com as necessidades da escola, para poder analisar e propor ações que sejam ações que venham a contribuir ou transformar positivamente aquela realidade. Então, eu vou falar aqui para o meu público, eu vou falar aqui para aquelas pessoas que estão avaliando a importância de um plano de gestão escolar. Fiz isso, eu já conectei, tá vendo? Eu estou sensibilizando, eu estou conseguindo chegar a essas pessoas. E daí eu vou falar rapidamente do contexto macro da escola. O que é esse contexto macro? É aquela apresentação bem resumida no começo. Então, a escola XYZ
é uma escola que está situada, você vai falar um pouquinho da escola, a quantidade de aluno, o tempo que essa escola tem, a história que ela tem. Mostre que você conhece essa instituição de ensino. Isso é muito importante quando a gente fala de sensibilizar e principalmente impactar positivamente quem estiver te avaliando. Então, eu quando participo de banca, por exemplo, eu olho se existe brilho nos olhos daquela pessoa que está ali apresentando a escola. Então, por quê? Porque isso faz diferença. A gente pode depois em uma outra aula, em outro momento, discutir sobre você conhecer o ambiente em que você está atuando como gestor escolar. Mas mostre que você sabe, conte as principais características daquela escola, que o contexto macro, quem são as famílias, quem são as pessoas. Isso você já vai saber se você elaborou o seu plano, porque tem tanto lá na dimensão sociodemográfica, socioeconômica, quanto num momento um pouquinho anterior, na própria introdução, quando a gente fala rapidamente da escola, tá? Então, aqui a gente tem essa questão, quando a gente fala aqui do plano de gestão escolar. Venci a primeira etapa, sensibilizei, isso que eu tô falando para vocês é coisa de 5 minutos, tá? Numa apresentação. Então, é muito importante organizar em tópicos, você pode colocar lá no seu slide organizado em tópicos, esses próprios tópicos que estão aqui, né? Então, no primeiro momento, a apresentação pessoal, você vai falar de você não precisa encher um slide ali com informações. Os motivos, do jeito que tá aqui, você pode colocar lá, e daí você fala sobre o assunto. Por quê? Também, porque as pessoas que estiverem ali te ouvindo, a maior parte delas possivelmente teve acesso ao seu plano escrito. Com exceção, às vezes, dos estudantes, se você for apresentar para estudantes. Mas quando a gente chega nessa etapa de apresentação, o seu plano ele já foi submetido, ele já foi entregue. Então, a gente chega nessa etapa, né, que é uma etapa posterior à entrega. Continuando aqui, a gente chega, então, numa segunda etapa. Então, eu sensibilizei, falei ali de mim, né, de todos esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. E daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar como foi realizado o diagnóstico e análise das dimensões. Aí, professora, do que você está falando? Se você chegou nesse vídeo agora, eu vou deixar no final do vídeo o vídeo que fala da estrutura do plano de gestão escolar. Lá a gente tem as dimensões, mas tem aula aqui de cada uma das dimensões, como que você avalia e como que você analisa para estabelecimento de metas, tá? Então, aqui é o momento em que eu vou fazer o quê? Eu vou falar, foi realizado um diagnóstico a partir das dimensões da gestão escolar. Essas dimensões, elas são trabalhadas e definidas a partir de autores da área, de especialistas, porque são uma forma, representam uma forma da gente poder avaliar o contexto da escola de maneira mais objetiva, de maneira mais assertiva. Então, você vai falar sobre isso. E daí você vai realmente colocar ali as dimensões. Então, na dimensão socioeconômica e sociodemográfica, foram identificados os principais aspectos. Você vai colocar os tópicos, aquilo principal que você identificou. Foi identificado os pontos que você vai querer elaborar as metas. Então, você vai colocar em estrutura de tópicos mesmo, dimensão socioeconômica, sociodemográfica. Apresentação aqui, ó, dos principais aspectos identificados e analisados. Idade, renda familiar, perfil familiar. Lembra aquilo que a gente viu lá na aula que fala sobre esses aspectos? Você vai colocar aqui. Isso foi analisado, né? A mesma coisa para a dimensão pedagógica. Quais foram os aspectos identificados e analisados? Como que isso foi trabalhado? E assim por diante. Em termos práticos, eu coloco quantos slides? Um slide para cada dimensão. Lembra aquilo que eu falei? Nessa parte, quando a gente fala aqui dessa parte do diagnóstico, de repente o aspecto que vai ficar um pouquinho mais de tempo. Então, você vai trabalhar ali 8 minutos, 10 minutos. Ah, mas eu estou participando de uma banca que é 40 minutos para apresentar. Aí, claro, você vai estender o tempo um pouquinho mais. Pensa nessa proporção. Eu estou pensando aqui num tempo de 20 minutos. Por isso que eu falei 5 minutos na primeira etapa, 10 aqui, né? E depois os outros a gente já vai para a finalização.
Mas você pode ter um tempo maior, daí você vai pensando mais ou menos isso. Mas na parte do diagnóstico, geralmente é onde a gente fica um pouquinho mais de tempo, né, para eu falar desse segundo momento. Então, eu faço um slide para cada dimensão e coloco ali os principais aspectos que foram identificados e analisados no momento da realização do seu plano de gestão escolar, tá bom? Bom, terceira etapa, a apresentação das metas e ações. Aqui é o momento em que você traz, a partir da análise que foi realizada, quais foram os objetivos estabelecidos para cada dimensão, as metas e ações que você pretende realizar na execução do seu plano. Professora, são muitas metas. Como que eu vou conseguir colocar isso? Não vai dar tempo. Você pode selecionar ali aquelas que são mais impactantes, tá? Então, por exemplo, foi observada ali na hora de analisar a dimensão pedagógica a necessidade de desenvolvimento de projetos para fortalecer a aprendizagem em alguma área específica. E isso impacta diretamente aqui na qualidade da escola, impacta diretamente na aprendizado do aluno. Você pode focar nessa meta. Você pode falar assim: foram estabelecidas para a dimensão pedagógica 8 metas. Aqui eu vou trazer as 3 principais. Você pode fazer isso. Ah, não dá tempo de falar das 10. Coloca as 10, tá? Então aqui é de você realmente conseguir fazer essa análise mais qualitativa, mais subjetiva, de ter bom senso mesmo do seu tempo de apresentação. Mas olha só, eu comecei na sensibilização, acompanha aqui comigo. Sensibilizei o meu público, falei do diagnóstico e eu estou apresentando o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer com aquele plano a partir do momento em que eu estiver atuando dentro daquela escola. Percebem que tem uma sequência lógica, uma sistematização? É isso que a gente precisa levar na apresentação do plano. Segurança, mostrar que você conhece a escola, mostrar que você realmente fez o diagnóstico. É isso que os avaliadores ou o público que estiver te ouvindo, ele realmente quer conhecer, tá bom? E a quarta e última etapa que a gente coloca aqui é a etapa de fechamento. O momento das considerações finais. Isso aqui é bem rápido, geralmente. Então, você não vai terminar assim, bom, é isso que eu tinha para hoje. Não. Sim, bom, pessoal, eu agradeço que vocês estão aqui me ouvindo. Essa foi a apresentação do meu plano. Quero reforçar o meu objetivo com a escola, com o seu público, com a sua comunidade, a partir da realização desse plano. E, é claro, estou aqui à disposição para dúvidas e demais considerações que alguém queira fazer, tá? Então, assim a gente fecha. Observa, eu tenho lá 4 etapas que vão me ajudar a organizar a minha apresentação do plano de gestão escolar. Tá bom? Espero que você tenha aprendido nessa aula. Já conta aqui para mim nos comentários se ela te ajudou. Se ficou alguma dúvida, conta aqui para mim também, tá bom? Se quiser, se preferir, me escreve ali no Instagram, no e-mail, enfim. O objetivo aqui é te ajudar neste processo. Eu vou deixar, vai aparecer aqui em algum lugar desse vídeo, eu vou deixar a indicação para você assistir a aula que fala da estrutura do plano, se de repente você não assistiu ainda, e o outro vídeo que fala justamente que é da introdução, porque é bem importante resgatar esses aspectos para a gente fazer o nosso plano de gestão escolar, tá bom? Um beijo para você, bora escrever esse plano e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!